bom dia para você que está aí em casa curtindo a sua TV Câmara pelo canal 61.3. Eu já estava com muita saudade de vocês, porque quando eu falo isso, gente, é verdade. E hoje a gente está aqui num estúdio improvisado, mas por uma boa causa. O Uberaba realiza hoje, essa semana, o Seminário de Direito Eleitoral. No ano eleitoral, isso é muito importante para todos nós, eleitores, cidadãos, tomarmos conhecimento do que pode, do que não pode, até onde ir e pararmos aí para escolhermos bem, né? A política está nos mostrando essa necessidade da boa escolha por parte do cidadão, do eleitor. Hoje, com muito prazer, a gente recebe a doutora Viviane Macedo Garcia. Ela está abordando o tema inelegibilidade, como tem gente aí inelegível pronto para ficar inelegível. Ela que vai me dizer isso. E abuso do poder nas eleições. A doutora Viviane, que nos honra aqui com a sua presença, é advogada e administradora de empresas, mestre em administração, tem um montão de especialidades que eu não vou falar para vocês aqui porque realmente não carece, porque o que carece mesmo dizer é da importância que ela tem para o meio jurídico, notadamente para a organização classista. Ela é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que tem sede em Belo Horizonte, e mais que isso, é da Comissão de Direito Eleitoral da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, a seção Minas Gerais. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Nós estamos de volta e você já sabe, você nos acompanha aí pelo seu canal TV Digital 61.3, mas também pode perder o programa, não tem problema não. Vai lá na internet e procura no www.câmarauberaba.mg.gov.br que você vai achar o programa aqui imperdível com a doutora Viviane. Doutora Viviane, muito prazer em tê-la conosco. O prazer é todo meu, Gê. Muito obrigada, Tchau. A senhora milita aí numa área que está pipocando no Brasil, né? E nós estamos num ano eleitoral, vai ser uma eleição diferente, com novas regras. A senhora acha que é um caminho para se melhorar essa questão eleitoral, financiamento de campanha? Esse ano, especificamente, é um ano em que a eleição ela precisa ser muito bem planejada. Este ano entrou em vigor as alterações ocorridas no ano passado pela Lei 3.165, que foi chamada de mini-reforma eleitoral, e também entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que também tem algumas interferências no nosso processo eleitoral. Então, vai ser uma campanha muito diferente, inclusive por causa das decisões do Supremo que vieram a alterar todo o quadro normativo, inclusive a questão da impossibilidade de doação por pessoas jurídicas. A reforma eleitoral ela diminuiu o tempo de campanha, por isso teremos que ter uma campanha muito bem planejada. 45 dias de campanha é muito pequeno. O que muda na prática e que a população vai perceber e pode acompanhar, denunciar assim, na prática? Eu acho que a questão do limite de gasto na campanha é uma questão que vai realmente influenciar muito, muito. Eu acho que vai ser uma campanha extremamente judicializada por esse motivo, porque aí qualquer gasto acima de um gasto que fosse razoável, eu imagino que vai gerar representações da justiça eleitoral por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, se for o caso. Provavelmente teremos várias questões ligadas à propaganda eleitoral, porque houve várias modificações em termos de propaganda, restringindo a propaganda eleitoral. Em matéria, que é o meu tema da palestra hoje, de inelegibilidade, é preciso fazer um acompanhamento antes da candidatura, antes do registro, antes da convenção partidária dos candidatos, para analisarmos a questão da elegibilidade, se o candidato está inelegível, o que pode ser, as providências que podem ser tomadas antes para afastar a inelegibilidade e também dos candidatos da oposição, analisar a condição de elegibilidade dos demais candidatos. Viviane, permita-me chamá-la claro. assim. Essa questão da inelegibilidade, a gente conversava na coxinha agora há pouco, a gente sabe que o processo, a tramitação processual, ela é lenta. Nós sabemos que a justiça ela tem em todas as suas esferas
uma limitação de pessoal, de estrutura, e a senhora me diz agora que realmente tem uma tendência à judicialização. Com isso, o que já é devagar pode ficar ainda pior, com tanta coisa para se resolver num tempo tão pequeno. Daí eu te pergunto, a senhora acredita que vai chegar às vésperas ou até passadas as eleições com questões referentes à elegibilidade ainda pendentes? O prazo previsto na legislação, o prazo de tramitação do processo de registro de candidatura previsto na legislação, se for adotado todo o procedimento previsto, eu acho que dificilmente a Justiça Eleitoral conseguirá julgar todos os pedidos de registro de candidatura dentro do prazo. E aí? Muita gente vai candidatar sem ter ainda o registro deferido. No dia da eleição, eu acho que dificilmente, muito embora a lei determine que até estipule um prazo mesmo para a Justiça Eleitoral julgar os processos, na realidade fática, sabemos que isso não é possível. Mas isso pela não é quantidade de candidatos. Não é prejuízo para a democracia e para o eleitor? Eu acho que é ruim para o candidato que vai para uma eleição sabendo que a questão dele ainda não, sabendo que o registro ainda não foi deferido, como também para a população é muito ruim votar sem saber se realmente aquele candidato no final poderá vir a ocupar o cargo em relação a alguma questão de inelegibilidade. A senhora falou agora mesmo da Lei 3.165, que foi aí apelidada de mini-reforma eleitoral. Na sua leitura, como uma profissional atuante no setor, essa mini-reforma, ela foi importante, ela tem muita falha? Não, foi lindo, é isso mesmo, não precisa mais reformar nada. A mini-reforma eleitoral, ela foi feita de uma forma muito apressada, muito assodada e muito pouco técnica. Não foi uma boa reforma. No Brasil, temos eleições todos os anos pares. Eleição municipal ou eleições estaduais e federais. Então, quase todos os anos ímpares, nós temos uma mini-reforma eleitoral. Se você pegar o histórico de alterações da Lei 9.504... Não pode outdoor... Isso, sempre existe alguma alteração. E as alterações mais significativas são sempre testadas na eleição municipal. O que eu acho terrível, porque é uma eleição muito grande. Minas Gerais, por exemplo, que é o estado da federação que tem maior número de municípios, que são 853 municípios, é uma eleição gigante para o TRE julgar todos os registros de candidatura dentro do prazo estabelecido pela lei. Eu acredito que não será possível o cumprimento da lei nesse ponto. Então, por exemplo, a Lei 3.165, ela restringiu bastante a propaganda eleitoral, mas ao mesmo tempo houve uma alteração em relação à pré-campanha, a questão da campanha extemporânea foi alterada. Houve alterações em relação à prestação de contas, imposição de limites de prestação de contas, que alteraram muito as eleições. Então, hoje, eu acredito que, além de ser muito bem planejado, é preciso um jurídico muito especializado para conseguir realmente levar uma campanha a cabo até o final, sem ter maiores problemas depois em relação à perda de registro, ou de diploma, e o candidato que for eleito realmente vir a tomar posse. Ganhar, mas não levar. Isso. A senhora falou que vai ser uma campanha na sua leitura, e é realmente uma leitura que ela fala a voz da maioria e dos profissionais, que ela vai ser uma campanha possivelmente judicializada. Ela será, isso já é fato, menor. Eu te pergunto, também deverá ser mais pobre? Com o limite de gasto de campanha e com a proibição de doação de pessoa jurídica, com certeza será uma campanha mais limitada, não só pelo tempo, mas também pelo uso de recursos. E o medo também do empresário, jurídico não pode, mas do cidadão que é empresário, ou que tem aí uma capital, que gosta de política, eles querem ajudar os candidatos, povo idealista. Então, a senhora acha que vai haver, aí já passando um pouco do direito para a psicologia, mas vai haver um certo receio de se ligar a nomes e marcas políticas? Porque aí vai existir realmente o vínculo da pessoa física com a campanha, porque as doações serão realizadas todas por pessoas físicas. Pessoa física é CPF, é você aí na sua casa. Jurídica, a grosso modo, é a empresa, é o CNPJ. Isso, isso mesmo. Então, as pessoas, os cidadãos, os eleitores farão as doações
para as campanhas. Então, realmente haverá uma vinculação direta da pessoa com a campanha, mas existe um limite também de doação por pessoa. E dessa forma, poderá realmente diminuir bastante os recursos de campanha. Jornalista é um bicho que é pago para desconfiar e às vezes a gente fala umas asneiras, talvez eu esteja falando uma. Mas eu te pergunto o seguinte, dinheiro para político, lá em casa não aparece, mas dinheiro para político aparece, uma beleza, né? É, para alguns. O Brasil está sendo passado a limpo. A gente tem percebido pelo menos uma mexida grande, né? Pessoas, políticos presos, mas essa situação da pessoa física, apenas ela poder doar da campanha, o que poderia ser um avanço, na mão de mal intencionado também não pode ser uma arma, porque o dinheiro entra e você arruma um monte de laranja para assumir essa doação? É um risco? Foi até a matéria que o presidente da OAB, Antônio Fabrício, acabou de dizer no plenário. Ele falou a respeito da captação ilícita de CPFs. Captação, na verdade, o que você está dizendo seria mais ou menos o seguinte: uma empresa doa um valor X. E aí esse valor é fragmentado para diversas pessoas e são feitas várias doações, não é isso? Como se fossem doadores laranjas. É uma fraude. Se a fraude for detectada, é claro que cabe uma ação, né, de investigação judicial eleitoral para o abuso de poder econômico, sem dúvida. Por isso eu acredito que será muito judicializada. Não só no gasto, mas principalmente na arrecadação do recurso. A gente está indo agora para um breve intervalo e voltamos já. Me espera. Nós estamos de volta aqui com o programa Seu Direito, que hoje recebe a doutora Viviane Macedo Garcia. Eu falo que a mulherada está batendo um bolão. Doutora Viviane, alta conhecedora aí de Direito Público Administrativo e Eleitoral no ano de eleições, nos ajudando a esclarecer vários pontos técnicos de mudança eleitoral, mas que também deve e pode influenciar no seu comportamento. Doutora, nós falávamos aí no finalzinho do último bloco sobre a mal intencionada, o mundo está cheio, né? Então, da possibilidade da fragmentação de recursos possivelmente advindos de grandes grupos e fatiados aí com a que a senhora chamou de captação ilícita de CPF. Mas daí eu te pergunto, crime eleitoral é crime, ok? Para ver a ação criminosa, marginal, política, com relação ao eleitor, é uma via de mão dupla. Quando ele compra o voto, eu vendi o meu. Sem o eleitor dúvida. fica impune? Como é que é isso? Presta atenção. Não, normalmente não. E daí uma questão que a gente sempre coloca tanto para o eleitor como para o candidato, que é uma conduta extremamente arriscada. Tanto para o candidato, é possível fazer uma campanha dentro da lei, com os recursos que a lei permite, de forma transparente, clara, sem o risco de depois vir a perder, né? Ganhar a eleição, como você disse, e não chegar a tomar posse, e não levar, vamos dizer assim. Então, eu acho que o risco é muito alto. E daí a importância de, com uma boa assessoria jurídica, é possível fazer uma campanha dentro da lei e sem maiores problemas, sem a necessidade de recorrer a esse tipo de subterfúgio. Mas o que pode acontecer efetivamente, sob o aspecto legal, com o eleitor que participa dessa corrupção eleitoral? Tanto o eleitor como o candidato poderão vir a responder, né? E aí depende muito da atuação do Ministério Público, até onde que a gente consegue apurar os fatos. E aí demanda, né, toda uma ação. E aí é importante frisar que não é só a questão do registro do candidato que pode vir a ser cassado. Tem também a questão do eleitor, como que ele depois pode vir a responder. Isso, né, que eu por queria alguma saber. questão. O que ele tá em casa pode sofrer se fizer uma coisa errada. Acontece muito do eleitor pedir para o candidato. E aí é quase em alguns lugares a gente vê isso, é quase uma extorsão
do eleitor em relação aos candidatos que realmente exigem recursos ou algum tipo de benefício para votar. E aí a captação ilícita de sufrágio. Então, por exemplo, uma coisa é a doação que a gente estava falando, ilegal, né? É uma fraude eleitoral e que você vai, de alguma forma, tentar maquiar aquela doação de empresa por meio de pessoas físicas. Outra coisa é a captação ilícita de votos. E aí a venda de voto. Eu voto em você se você consertar o telhado lá de casa. Isso. Então existem duas questões que são diferentes, né? E aí eu digo tanto para os candidatos como para os eleitores que a responsabilidade por um país melhor é de todos nós. Né? Não adianta fazer manifestação política, ir para as ruas ou esperar que o Brasil vai melhorar se nós, eleitores, não melhorarmos as nossas condutas. E aí vem uma outra questão que também a senhora atua na OAB Mulher, que é a questão da, vamos chamar isso de cotas, né? Acaba sendo cota eleitoral para mulher. A senhora é a favor ou contra? Eu lamento muito que seja necessária a cota. Você acha que é necessário? Eu sou a favor da cota, não da forma como foi feita. Eu acredito que a participação da mulher na política ela é importantíssima. Vivemos hoje num país muito machista. Existe, na legislação, até a reforma, existia uma cota de 30% de candidaturas. Essa cota de candidaturas, ela não é suficiente para garantir a participação da mulher na política. Tanto que hoje, na Câmara dos Deputados, temos 9,9% de mulheres. Contra um eleitorado que é a maioria, né? Ou seja, nós temos 30% de candidatas que depois só se traduziram em 9,9% de mulheres representando, né, na Câmara dos Deputados. O Brasil é um dos piores índices de participação da mulher no mundo. Na política. Na política. Se eu não me engano, nós estamos em 150º, 55º lugar, atrás de países com desenvolvimento menor, com PIBs menores, países da África, da Ásia, e que normalmente a gente tem como ideia de que lá existe a questão da mulher ainda é muito submissa, e no Brasil ainda temos esse grande gap em relação à representação da mulher, tanto na política como em cargos comissionados e qualquer questão relativa a poder. Quando falamos de meritocracia, de mérito, hoje qualquer concurso público está aí para provar, as mulheres estão concorrendo em igualdade de condições com os homens. Se você olhar em relação a aprovados em vestibulares, agora, né, tem as questões do Enem, ou nas faculdades, você vê que existe uma paridade, assim, uma proporcionalidade em relação à população. Nós temos aí mais ou menos 50% de mulheres, é claro que varia de acordo com o curso, mas hoje as mulheres estão se formando, estão com uma graduação muito mais refinada do que os homens. Então, os mestrados, os doutorados, hoje existe uma participação da mulher muito grande. Mas isso ainda não se traduz nas esferas de poder, tanto em relação a cargos comissionados, a cargos de agentes políticos, como as questões aí das candidaturas. E vemos, inclusive, candidaturas de mulheres laranjas. E aí eu gostaria de fazer um alerta. Pois não, está aberto. Como existe essa cota de mulheres que eu defendo e acho que deveria ser cota de cadeiras, não de candidaturas. Eu acho que deveria ter um mínimo de cotas de cadeiras. Eu sei que é uma posição polêmica, muitas pessoas são contra, mas eu defendo que deveria ter uma cota de cadeiras. Algumas mulheres são utilizadas pelos partidos para fazerem parte, emprestarem o nome para preencher a cota mínima. E aí o que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele julgou uma ação que a referência, ela é do Piauí, é um precedente do Piauí, muito importante. O que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte: se o partido não foi configurado fraude,
nas eleições, quer dizer, algumas mulheres nem sabiam que faziam eram campanha. candidatas, não gastaram nenhum real, e algumas houve inclusive fraude em relação à assinatura na ficha de filiação, de candidatura. Então, na verdade, utilizou-se o nome de algumas mulheres para cumprir essa cota. E aí o tribunal entendeu o seguinte, que cabe a ação de impugnação de mandato eletivo, a IME, como também já cabe a IJE, para apurar essa fraude. E aí, se for configurada a fraude, é possível que caia todo o DRAP. O que é DRAP? É o documento do partido. Todas as candidaturas proporcionais. Então, imagina que todas as candidaturas, né, seriam impugnadas. A chapa inteira cai. É possível. Agora, depois desse precedente, que é um precedente muito importante, e eu acho que, inclusive, ele é importante para nós, mulheres, para que as mulheres também tenham responsabilidades com as suas candidaturas. Exatamente. Por que é que faltam mulheres com essa abertura? Se houve abertura, foi um pequeno avanço, como você falou, a proporcionalidade pelo número de candidaturas, né, de composição de chapa, mas por que está tão difícil encontrar as mulheres? Se elas são tão preparadas? Existem muitas discussões e muitos estudos a respeito disso. Então, não existe uma só causa. Mas, na verdade, eu não acredito que faltem mulheres. Os partidos, inclusive, se você olhar a filiação, existem muitas mulheres filiadas. Por que essas mulheres não são viabilizadas? E aí são as questões que eu entendo que é uma questão de democracia interna de partido. Ou de ditadura interna, né? Ou de falta de democracia interna dentro do partido, que as candidaturas das mulheres nem sempre têm recurso financeiro suficiente e nem visibilidade suficiente para permitir que elas sejam eleitas. Na verdade, é um mundo machista. A política sempre foi o mundo dos homens. Essa é a verdade. Lamentavelmente. E por isso nós estamos nessa situação. Não tá bom. Não estamos falando porque a gente está defendendo gêneros, não, mas igualdade, não é isso, doutora? É igualdade, com certeza. Doutora, mas eu sei que nós vamos falar também do ficha limpa, porque foi uma medida impactante em vários setores, inclusive na questão eleitoral. Mas antes, pegando uma brecha aí na questão da mulher, o funcionário público, meus colegas de trabalho, também, Brasil afora, todo mundo percebia, mas não havia o que ser feito, teoricamente, que era o quê? Para ganhar folga e impedir muitas vezes alguma candidatura não interessante ao patrão dele, saía candidato. Hoje já não é bem assim também, né? O que acontece com o servidor? O servidor, ele tem que fazer um afastamento, né? Ele tem direito a uma licença remunerada para concorrer às eleições. Ele tem que desincompatibilizar, né? Porque se ele for servidor e for candidato, é uma causa de inelegibilidade, ele está inelegível. Então, ele precisa, para afastar a inelegibilidade, se desincompatibilizar do cargo, afastando 3 meses antes, né, o servidor efetivo, 3 meses antes das eleições. Em alguns casos, 4 meses, em alguns casos, 6 meses. Mas a regra básica são 3 meses para o concursado. Depende ainda do caso. Mesmo o concursado que atue na área da fazenda, às vezes tem um prazo diferenciado. Mas o regime básico seria 3 meses de desincompatibilização. Então, vai acontecer agora em julho, a partir do dia 2 de julho. O que acontece? Antigamente, no prazo de desincompatibilização, já tinham ocorrido as convenções. Então, o servidor ele trazia a ata da convenção e pediu o afastamento. Então, pelo menos, ele já era candidato. Certo. Hoje, a convenção vai acontecer depois do afastamento. Então, ele vai pedir o afastamento sem nem saber se depois ele vai ser aprovado em convenção para ser candidato. E ele tem que ter um mínimo de votos, né? Porque antigamente assim, não fazia campanha. Não precisa ter um mínimo de votos, mas se ficar configurado fraude, ele responde processo administrativo dentro do órgão e aí, dependendo, né, do que o estatuto determinar, ele pode ser, inclusive, exonerado. Então é uma ação administrativa, não jurídica, externa, não. Não, aí já não compete à Justiça Eleitoral. É uma questão do órgão analisar todos os afastamentos que houveram, porque às vezes a pessoa nem se coloca, vamos supor, você pede o afastamento e depois você nem coloca o seu nome em convenção. Aí ficou muito clara a fraude. Você pegou umas férias sem queimar férias, vamos dizer assim. E recebendo, que maravilha. Mas nós
o tempo tá estourando, Marcelinho tá ali me olhando, porque ele é servidor público e é homem. Tá se sentindo agredido? Não, né, companheiro? Que a ideia não é essa, tá bom. Vamos falar um pouquinho da lei da ficha limpa. Ela também impactou mesmo ou é impressão minha? A lei do ficha limpa, principalmente em matéria de inelegibilidade, ela modificou completamente a estrutura normativa. Completamente. No meu ponto de vista, de uma forma muito pouco técnica. A lei do ficha limpa ela é de iniciativa popular, mas ela, não só a questão da redação, mesmo materialmente, eu não considero uma boa lei. Por quê? Em linhas gerais? Muito embora o Supremo tenha considerado a lei do ficha limpa constitucional, né? Houveram 2 ações de declaração de constitucionalidade e uma ADIM, eu entendo que ainda, vários pontos, a lei é inconstitucional. Principalmente nessa questão a respeito da decisão de segundo grau. Então, que é colegiada. De órgão colegiado, que pode ser, inclusive, por exemplo, o prefeito, ele responde um processo crime. Esse processo crime, ele vai correr no Tribunal de Justiça. Ele não corre na comarca. E aí, a primeira decisão já vai ser de um órgão colegiado e ele já fica inelegível. Então, não é só em grau de recurso. Entendendo. E pode ser que ele fique inelegível, você recorra e lá na frente o STJ entende que não, que ele não cometeu o crime. E o STJ modifica muitos julgados, porque tem muitos julgados que realmente são absurdos. Então, veja bem, a pessoa ela vai ter um direito político restringido, que é a capacidade eleitoral passiva dela restringida por um período, sendo que pode ser que depois lá na frente ele seja inocentado. Então, a insistência de muitos, nós temos alguns casos aqui em Uberaba, de que mesmo com julgamento colegiado, mantém a candidatura até o fim para ver o que vira. Na verdade, o julgamento colegiado nem sempre significa inelegibilidade, mesmo que ele seja condenado, porque existem outros critérios, outros requisitos, na verdade, que a lei põe. Por exemplo, improbidade administrativa. Não é qualquer improbidade que deixa inelegível. Então, por mais que ele tenha sido condenado já por um órgão colegiado, no caso do Tribunal de Justiça, ainda assim pode ser que aquela condenação não gere inelegibilidade. Ela tem que ser por ato doloso, tem que ter enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário. Então, existe... Ato doloso é um ato intencional, é a vontade de praticar o crime. Isso, exatamente, exatamente. Então, quem vai dizer se aquela condenação gera inelegibilidade ou não é a Justiça Eleitoral e não a Justiça Comum. Sim. Então, quando ele for condenado lá por improbidade administrativa, vamos dar esse exemplo, não quer dizer necessariamente que ele está inelegível. Depende. Até porque o julgamento não terminou final, não é isso? Sim, E também, às vezes, ainda que se mantenha a decisão, pode ser que não cumpra todos os requisitos da lei de inelegibilidade, a lei complementar 64. Gostaram do programa de hoje? Tenho certeza que sim. Doutora Viviane Macedo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu desprendimento e humildade de estar com a gente aqui hoje, gravando o programa Seu Direito, com conhecimento que você tem, dividindo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Uberaba é uma cidade que eu tenho no meu coração, meu avô mora aqui. Quem é uma cidade, meu avô chama José Garcia. Então é uma cidade que eu sempre tenho um carinho muito grande, gosto de vir, passei todas as minhas férias aqui. É um prazer muito grande e agradeço muito, Ingela. Perfeito, venha mais vezes, venha mais ao estúdio. José Garcia, um abraço para o senhor. Obrigada. A gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem.